Olá pessoal, tudo bem? Bom, então hoje eu estou novamente aí para passar para vocês a continuação das nossas videoaulas de Word, né? E hoje eu vou apresentar aí basicamente a questão da formatação e algumas teclas de atalho, tá bom? Então, o que nós vamos fazer aqui basicamente é o seguinte, tá? Então, o que é a formatação? Formatação é a parte a qual eu posso modificar o tipo da letra, modificar o tamanho, cor e os tipos de alinhamento, basicamente, tá? Então, o que nós vamos fazer basicamente é o seguinte: para eu poder formatar, a fazer essa alteração aqui, eu posso posicionar o mouse aqui na parte inicial do texto, tá? Vou pressionar e segurar o ponteiro do mouse e vou deslizar até aqui no final do texto, tá? Então você pode pressionar e deslizar na diagonal, ele vai deixar o texto em algumas versões do Word azulado ou meio acinzentado dessa maneira. E aí, para eu começar essa parte básica de formatação, é o seguinte: aqui eu vou ter o grupo chamado fonte, tá? Que é a parte inicial de alteração de cor, de tamanho, etc, etc. Então eu vou começar aqui a princípio aqui com relação a essa parte da fonte, tá? Que é o tipo da formato da letra, tá? Formato da fonte. Então dou um clique aqui nessa seta, ele vai mostrar uma sequência aqui de palavras, né? Que só de eu passar o mouse em cima ele vai alterar o formato da letra conforme vocês estão vendo aí. Tá? Então tem essa opção, todas as fontes, né, todas as letras estão em ordem alfabética, tá? E aí basicamente é o seguinte: você tiver alguma ideia já de fonte, por exemplo, eu já sei a fonte que eu vou utilizar, eu posso vir aqui em cima, né, também nessa área. Vou apagar o que está escrito aqui e vamos supor, eu quero uma fonte chamada Garamond. Então, digitar aqui G-A-R. Só de eu digitar as três primeiras letras, por exemplo, já dá continuidade no preenchimento. Apareceu aqui Garamond e aí eu vou dar um Enter. E aí ele já aplica a fonte, o formato da letra para esse texto que foi digitado. A próxima etapa é a questão do tamanho. O tamanho também é algo parecido. Por exemplo, seguindo a lógica, né? Quanto maior o número, maior o tamanho da letra, tá? E caso não tenha a letra que eu desejo aqui, por exemplo, eu posso digitar manualmente. Por exemplo, se eu quiser colocar a letra 15, não tem aqui na lista pré-definida, mas eu posso vir aqui, apagar o número e digitar o número 15 e pressionar a tecla Enter, tá? Então, essa é uma das opções que tem aí para vocês poderem formatar. Tem a questão aqui, tá? Tem essa área aqui que você consegue aumentar os níveis, né? Aumentar ou diminuir, também é uma outra possibilidade, tá? Esse item aqui do lado vai permitir, por exemplo, o seguinte: é o recurso chamado de maiúsculas e minúsculas. Se você der um clique aqui, ele vai aparecer essa área. E aí vamos supor que por alguma maneira eu escrevi tudo em letra minúscula, só que eu quero escrever tudo em letras maiúsculas, por exemplo. Então eu vou vir aqui onde está escrito maiúsculas e vou dar um clique. E aí todas as palavras eles vão ficar em letra maiúscula, tá? Se for ao contrário, todas as letras em minúscula. Tem várias opções aqui, né? O que é mais comum, basicamente, é a primeira letra da frase em maiúscula, qual a cada término ou início de parágrafo, né, ele se inicia com a letra maiúscula, tá bom? Aqui eu tenho essa área que ela é chamada de estilos de fonte, que é as ferramentas de destaque, basicamente, a qual eu tenho aqui o negrito. Eu dando um clique, ele vai dar uma encorpada, uma aumentada aqui na letra. O itálico, ele vai dar uma inclinada aqui para o lado direito. E o sublinhado, ele vai colocar aqui uma linha abaixo das palavras a qual estiverem selecionadas, tá? No caso do sublinhado, além dessa parte de colocar a linha abaixo, você tem a possibilidade de alterar o formato da linha que vai ficar abaixo das palavras, tá? E aqui também tem a questão das cores, né? Que você pode posicionar o mouse aqui e alterar as cores aqui abaixo dessa palavra, tá? Então você consegue alterar aí essa parte
das cores que estão na linha abaixo, tá? Então, você tem essa possibilidade, tá bom? No caso aqui eu vou deixar só o itálico mesmo, tá bom? E aí, continuando, eu tenho aqui essa parte que é a questão das cores. Por exemplo, aqui, né, eu tenho aqui a questão das cores das fontes. Então, eu dou um clique nessa seta. E aí, é bem basicão, né? Você vem aqui, posiciona o mouse em cima das cores, ele, desde que esteja selecionado, tá, gente? Ele vai alterando a cor aqui no fundo, tá? Então, você pode vir aqui e alterar a cor, né? Ele vai colocando aqui a cor relacionada ao texto, ao que você deseja. Então, vou colocar aqui uma cor, né? E aí, essa é a parte básica, inicial, com relação às alterações de fonte, tá? Na parte aqui de cor e tamanho e tal. E depois eu tenho aqui o grupo parágrafo, tá? Então, a formatação básica aí, ela envolve basicamente esses 4 itens aqui, tá? Que é o chamado alinhar à esquerda. Um detalhe importante, tá, gente? Ó, se você tem alguma dúvida com relação a algum recurso e você não tem uma ideia e tal, você consegue passar o mouse em cima, tá? E quando você passa o mouse em cima, ele coloca aqui uma tecla de atalho, tá? E você consegue ver qual que é a tecla de atalho correspondente a este recurso, tá? Então aí você passa o mouse em cima, ele mostra qual que é o recurso e qual tecla de atalho que eu posso utilizar para realizar tal tarefa. Então tem aqui o alinhado à esquerda, o centralizar, qual vai fazer com que todos as informações fiquem ao meio, né, centralizado. Um alinhado à direita, a qual vai ficar reta apenas essa lateral direita. E o justificado, que é o que o pessoal mais utiliza, que é o alinhamento tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, tá? E também tem aqui a parte de espaçamento de linha e parágrafo. Se eu der um clique aqui nessa seta, só de eu passar o mouse em cima, quanto maior o número, maior é o espaçamento entre uma linha e outra. Então você vem, dá um clique aqui em cima e ele aumenta, né, o espaçamento entre uma linha e outra aqui, ok? Bom, depois disso eu dou um clique fora, nessa parte branca, ele tira a seleção. Então, começando com essas teclas de atalho, vamos supor que eu queira selecionar tudo de uma vez. Então, para eu selecionar tudo de uma vez, vamos supor que eu tivesse 30 páginas aí e eu quero tudo de uma vez selecionado. Aí eu aperto a tecla Ctrl T de tatu, ele vai selecionar tudo de uma vez, tá bom? Então é uma maneira de você selecionar todo o texto de uma vez, ok? Um detalhe aí com relação a algumas teclas de atalho. Então vamos supor que eu não deseje salvar este arquivo, né? Eu vou querer fechar apenas o documento. Então eu quero fechar apenas o documento, mas não o programa. Eu quero deixar o Word em si em aberto, tá? Então para eu fechar esse documento e não fechar o Word, eu vou apertar a tecla Ctrl W. Então Ctrl W e vai abrir essa janela, né? No caso aqui eu não vou salvar. E aí ele fecha o documento, mas não fecha o programa, tá? Que se eu clicar aqui nesse xizinho, né, do fechar, ele fecha todo o programa e aí eu tenho que abrir novamente, tá? Então não é o caso aqui. Então o caso eu quero só fechar o documento. Para eu gerar, por exemplo, um arquivo novo aí, eu vou dar um Ctrl O. Então Ctrl O, ele vai gerar um arquivo novo, ele vai gerar um arquivo em branco, tá? Então Ctrl W ele fecha o arquivo, mas não o programa, e Ctrl O ele gera um arquivo novo. Eu vou colocar a função novamente para gerar um texto, para explicar um detalhe também. Quando você faz um texto, e vamos supor que ele não completou toda a folha, mas eu necessito de uma folha abaixo dessa, tá? Eu vejo muita gente ficar apertando a tecla Enter até chegar a criar uma segunda folha. Não há necessidade, tá, gente? Então, para eu gerar uma folha abaixo aí, eu vou apertar a tecla Ctrl seguido do Enter. Ctrl Enter, ele insere uma folha abaixo, tá bom?
Então, eu não quero prolongar muito o vídeo, tá? Basicamente, essa é a formatação básica, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula.